Olá, mundo do samba, olá, canal de São Paulo. Sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba, podcast destinado ao canal de São Paulo, que não tivemos o episódio na semana passada, aconteceu problemas pessoais, né? Um dos gatos aqui, que quem acompanha o podcast há muito tempo, né? Quando a câmera ela era de lado, já viu vários dos meus gatos aqui nas nossas transmissões. Infelizmente, um deles faleceu, o Ramses. Então esse episódio também, de certa forma, é dedicado a ele, né? Então, essa semana aí passada não teve como fazer as gravações e a gente retornou, portanto, essa semana para dar continuidade esse- essa fase, né? A continuação do que a gente estava começando lá desde o começo do bimestre. Mania de professor de falar bimestre, né? Começo do ano. Então hoje vamos dar sequência e terminar, portanto, o nosso episódio sobre a série, né, Carnaval e Política, né, Política e Carnaval, em que no episódio passado nós falamos dos aspectos do Carnaval de São Paulo, né, da relação do poder público com o Carnaval, até ali meados de 1967 e 68. Hoje damos um passo à frente, né, para falar aí, portanto, do período que envolve aí, portanto, é, 69, né, no caso, ou 1968, até a atualidade aí para discutir questões políticas em si, ok? Então, antes de mais nada, deixe de seguir o Subsídio de Depressão nas suas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook e aqui no YouTube. Não deixe de comentar, compartilhar e também de seguir o Subsídio de Depressão no Blue Sky e também no Threads, ok? Antes da gente começar o nosso episódio, a gente vai ver agora um trechinho do presidente Betinho, da Nenê de Vila Matilde, no Carnaval de 1989, em que ele desclama ali várias questões interessantes para darmos aqui esse start, né, inicial do nosso episódio. Bem, enquanto o camisa verde e branco não chega aqui no meio da avenida, nós vamos aproveitar para conversar com o Betinho, que é vice-presidente da Nenê de Vila Matilde, que este ano está comemorando 40 anos. A última escola está entrando, Betinho. Camisa está encerrando o desfile das escolas especiais. Qual a avaliação que você faz do carnaval deste ano, do desfile dos grupos especiais? Eu acho que esse espetáculo que as escolas de samba estão apresentando, que a Camisa Verde vai apresentar, é uma resposta a uma pessoa que nos deixou no final do ano uma situação muito delicada. Aonde se eu estivesse, Jânio Quadro? Olha, o povo tem força. Quando o povo se organiza, o povo consegue fazer uma festa tão bonita que o senhor é tão insensível e não consegue ver. É uma volta por cima. Falou? Como é que as escolas conseguiram se organizar em tempo tão curto, com pouco dinheiro e tudo mais? Eu acho que não vou fazer média. Eu acho que o povo da periferia sabe que o esforço da Rede Globo em fazer uma coisa correta, mexeu com o Carnaval de São Paulo, a Rede Manchete também, mexeu com o povo da escola de samba. A situação também de não saber se ia ter carnaval ou não, estava apreensivo. Aí a Rede Globo pegou com as duas, Goiambi, PT, falou, vamos fazer, escolas falaram, e aí saiu esse carnaval bonito. Bem, como o Betinho bem coloca aqui no vídeo, né, o Betinho tinha essa característica, né, de ser bastante expressivo na forma como ele abordava as questões do carnaval. Existe aqui dois pontos muito importantes, né? O primeiro deles é o aspecto da política, a relação das escolas com a prefeitura de São Paulo. No caso, na época, o prefeito da cidade era o Jânio Quadros. Isso é muito interessante, também é muito importante pontuar, porque mesmo com o carnaval oficializado, a partir de 1968, a prefeitura de São Paulo não era tão assim respeitosa com o segundo ponto que o Betinho coloca, que é a questão da verba. Então, muitas das vezes, né, a verba ela chegava, mas ela chegava ou atrasada, ou ela chegava em muitas parcelas ao ponto de as escolas contraírem mais dívidas do que necessariamente ter soluções para sanar. E isso fez, né, e aqui já fazendo um apontamento mais contemporâneo, isso fez inclusive que muitas escolas entrassem em processos judiciais, embargos econômicos, né, e financeiros, de certa forma, e isso é um reflexo, né, dessa má administração da cidade de São Paulo com o carnaval, mas também a gente não pode excluir as escolas, né, que também, de certa forma, ficaram muito coniventes, né, ou, no caso, passivas
a realidade a realidade política, que é o tópico principal que a gente está falando aqui, né? Será que hoje as escolas de samba, elas não estão vendendo, de certa forma, seu capital político, mas também o seu capital cultural muito facilmente para o setor político da cidade de São Paulo? E acho que a gente pode fazer até, embora em grau um pouco menor, com as escolas aqui de Santos, mas no caso de São Paulo, será que as escolas não estão facilmente sendo atraídas, né, e aceitando esse discurso apolítico de pensar a política? Então fica aí essa questão, né, para a gente tentar aqui desbravar ao longo desse episódio. A gente vai trazer aqui alguns documentos interessantes, como esse daqui da Prefeitura de São Paulo. Se eu não me engano, esse documento é de 1980. E ele tem como principal ponto, né, que quem está no YouTube está vendo um pouco melhor, mas quem está pela plataforma de áudio, vou aqui descrever, né, em que a Prefeitura de São Paulo, né, na sua possibilidade, né, da lei, né, da oficialização dos desfiles, colocava ali no parágrafo único do artigo 1º que, a fim de atender os dispositivos do artigo do Executivo, no primeiro ponto, era de promoção direta ou através da Paulistur, enquanto existir, mediante concessão, neste caso, né, de abrir orçamento para a ornamentação das ruas, praças e outros locais de desfiles, bem como a construção de arquibancadas e tablados e instalação de som e iluminação especial para o evento e de outras instalações necessárias. Então, a partir de 1980, que de fato a Prefeitura de São Paulo estrutura em documento oficial a existência, né, da sua obrigatoriedade de ter uma infraestrutura para o carnaval que iria acontecer. É importante lembrar, né, que o sambódromo, entre aspas, né, mas o sambódromo da Passarela Tiradentes, ele passa a existir em 1977, né? E só em 1980 que, de fato, a prefeitura oficializa isso em forma de concessão de auxílio de infraestrutura, bem como de regulamento, né, que é o artigo 2º, que o regulamento deverá ser apresentado anualmente à prefeitura e por este aprovado pela União das Escolas. Isso não estava, isso não existia, né, de certa forma, em acordo com o documento anterior da oficialização, né, em que ele ficava muito exclusivo para a ideia e para a lógica da prefeitura ter que ajudar. Esse documento de 1930, de certa forma, ele é um pouco interessante, porque ele deixa meio que obrigatório agora para a prefeitura fazer esse tipo de auxílio. E também ficava a cargo da prefeitura, junto com a UESP, a composição da comissão julgadora de desfiles, que a UESP, né, deveria aprovar ou vetar os nomes que foram apresentados para dela fazerem parte. Então você tinha, né, nos anos 80, nos anos 70, mas principalmente nos anos 80, uma aproximação política das escolas de samba com o poder público e o poder político também. E aqui acho que já vale ressaltar, né, também a importância da relação das escolas em ascensão do Carnaval de São Paulo com o setor político. Então a gente está falando aqui de Mocidade Alegre, de Rosas de Ouro, né, as duas principais, que elas tinham uma aproximação política muito forte. A Mocidade, essa aproximação era indireta, não era direta, mas no caso da Rosas de Ouro, era direta, né? O seu Basílio, ele foi político, ele era do Arena, e então ele tinha um trânsito na prefeitura de São Paulo, né, na Câmara de Vereadores, né, nos gabinetes, nas secretarias, e isso foi possibilitando, por exemplo, a concessão da quadra até hoje, né, da Rosas de Ouro ali perto da Marginal, e isso se deve exatamente por essa aproximação política do seu Basílio com o setor político. Mas, por exemplo, se a gente pega a quadra, né, até hoje, onde está a Gaviões da Fiel, a gente tem, portanto, a presença também política forte, porque a Rosa de Ouro foi uma intermediadora, né, desse processo junto com o seu Basílio, né? Então, nesse sentido, quando a gente pega esse aspecto político dos anos 80, dos anos 70, das escolas de samba, você tem um começo, ou de certa forma, momentos de pacificação e momentos também de conturbação, né? Porque se a gente pega, por exemplo, o caso da Unidos do Peruche e da Nenê de Matilde,
Você tem a Unidos do Peruche, que ela é politicamente silenciada durante a ditadura militar, e aqui a gente está falando de ditadura militar nesse contexto todo. Então, ali nos anos 70, nos anos 60, a Peruche vai sofrer ataques, vai sofrer depredação, alguns dos seus componentes vão ser interrogados no DOPS. Então, de certa forma, você tinha uma aproximação política também, no caso aqui, negativa. Você teve também na Nenê de Vila Matilde, né? Durante os anos 70, que é a década perdida da escola, você tem ali toda a dor de cabeça em relação à quadra da escola, né? Que ela foi embargada, a prefeitura tentou tirar a todo custo, e ali com aproximações políticas, com discussões, foi acordado, né? Chegado num acordo para a quadra da Nenê de Vila Matilde ser até hoje na Júlio Rinaldi. Então, nesse sentido, se a gente pega esse aspecto dos anos 80, a gente tem uma aproximação política das escolas de samba com o setor político, mas era uma aproximação muito 880. Ou era de agrado, ou era de repressão. E aqui a gente está falando de ditadura militar, né? Sempre muito importante pontuar esse aspecto e essa resolução. Em 1982, a gente tem a aprofundação desse mesmo artigo, né, que é a promoção do desfile das escolas de samba, ranchos efetuados pela Prefeitura de São Paulo durante os festejos carnavalescos, visa ali contribuir para a recreação popular. E aí o único regulamento e o único parágrafo dentro desse tópico, o regulamento a fim de atender o disposto desse artigo será baixado por decreto. E essa lei terá em vigor, né, a partir da publicação. Em 1982, o regulamento ele também tinha que estar atrelado com a prefeitura e ele tinha que ser baixado também no diário oficial, né, que hoje, de certa forma, já não acontece, né, já que a gente tem uma questão mais público-privada atualmente. Já desse próximo documento, que ele é de 1984, você tem ali a isenção de impostos dos ingressos que seriam vendidos no desfile de 1984, que era data comemorativa da cidade de São Paulo, e você teria ali a isenção de ingressos e dentro do prazo de 30 dias da publicação dessa lei, o executivo baixará decreto regulamentando a presente matéria. De certa forma, isso aqui era algo positivo, né? Porque você isentando os impostos, você possibilitaria que as escolas tivessem um lucro um pouco maior da venda de ingressos. E isso aqui é interessante, né? Porque aqui a gente já tem uma outra postura da Câmara Municipal de São Paulo, que já meio que aceita, né, a realidade do carnaval como sendo uma festa, né, da cidade como um todo. Nesse próximo documento, a gente tem a instituição e a oficialização do concurso do Rei Momo do Carnaval Paulistano com a administração da Câmara Municipal de São Paulo, da Prefeitura, no tanto, né, em que no artigo 1º, né, fica oficializado o concurso do Rei Momo do Carnaval Paulistano no âmbito do município. E o Executivo regulamentará esta lei dentro de 90 dias a partir da publicação e aí por diante. Então, significa que aqui a gente já tem a entrada administrativa também na composição, de certa forma, né, de certa maneira, da estrutura de narrativa, né, da tradição do carnaval como um todo. Já em 1989, a gente tem o mesmo documento de 1968 atualizado, já dentro do perfil da Prefeitura de São Paulo, em que oficializa o Carnaval da cidade, né, no artigo 1º para a elaboração da cultura e outras coisas mais, mas que o Carnaval paulistano, né, de certa forma, a Prefeitura ficaria agora a cargo, né, de administrar o concurso de Rei Momo e Rainha do Carnaval, o baile oficial da cidade, o concurso de cidadão samba, o desfile das escolas de samba, o concurso de pastora do samba, o desfile de bandas, afoxés, desfile de blocos carnavalescos, desfile de ranchos, freivos e grandes sociedades e desfile carnaval de bairro. Então perceba que em 89, mas ao longo dos anos 80, mas fechando os anos 80 e 89, a gente tem já a Prefeitura de São Paulo meio que reconhecendo o carnaval como uma manifestação política, uma manifestação cultural importante para a economia da cidade e, de certa maneira, também para a ideia do turismo existente. E, nesse sentido,
A responsabilidade de execução da administração do Carnaval paulistano será da Prefeitura, que poderá exercê-la através da AMB, Centro de Feiras e Congressões, e também pela Paulistu, né, que administraria também. E também é interessante pontuar aqui, né, que eu acho que não está nessa página, acho que é na próxima página, exatamente, que é a justificativa dessa realidade, né? E esse projeto de lei originário do Executivo visa oficializar o Carnaval de São Paulo novamente, e a Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer, apresentou substitutivo, retirando o artigo 3º de projeto, a possibilidade de celebração dos convênios sem apreciação desse legislativo. E a seguir, a Comissão de Economia igualmente apresentou o substitutivo à propositura, alterando a redação do artigo 4º do projeto, que prevê a liberação de recursos para a realização do evento. Na versão original, tal liberação deveria ser feita em tempo hábil, de forma a garantir a plena consecução de seus objetivos, e o substitutivo aprovado fixa a data de liberação, que deverá ser efetivada em 90 dias antes do término do exercício, antes do dia dos desfiles. Né? Frisa-se que a modificação apontada não foi submetida ao exame da Comissão de Justiça, enviando a sanção foi o projeto vetado por inconstitucionalidade, precisamente na alteração introduzida no artigo 4º. Por que eu estou lendo tudo isso daqui? Né? Porque a gente volta no vídeo, que a gente viu aqui no começo, né? A gente encerra esse ciclo aqui dos anos 80, porque a reclamação do Betinho era exatamente em relação à verba, né? Que não chegou a tempo para os desfiles. E isso aqui é interessante, né? Porque o Jânio Quadros saiu em 88, se eu não me engano, né? Ele saiu em 88 e em 89 entra a prefeita Erundina. E o interessante é que o Jânio Quadros deixou o carnaval em terra arrasada, né? Durante a gestão dele. E esse foi o grande ponto de 89 você ter essa readequação econômica do carnaval, que nos faz chegar então ao documento em si da oficialização do Carnaval de São Paulo na Prefeitura de São Paulo, né? Que no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto parágrafo fica de certa forma normal o que já existia, mas você tem ali, portanto, a justificativa, né, dessa mudança. E essa mudança acontecia dentro da visão da prefeitura exatamente na questão da mudança do local, já que a Avenida Tiradentes já não tinha espaço suficiente para a execução dos desfiles, e assim, portanto, necessitava ter um ambiente mais espaçoso, né? Então, a mudança para o local pretendido implicará em sensível redução de custos e solucionará definitivamente o caos provocado no trânsito, facilitará o acesso tanto aos sambistas e seus carros alegóricos, como à população em geral, que terá melhores condições para participar dos festejos de Momo com segurança e comodidade. E nesse sentido, né, foi colocado então em 1991, enfim, o que hoje a gente tem de oficializado, que é exatamente o o sambódromo do AMB, né? E você tem, por exemplo, em 91, um concurso, aí sim, de nome para o sambódromo, né, que acontece. E você tem aí, portanto, em 1990, também a regularização dos dias, né, dos desfiles do Carnaval de São Paulo. E aí a gente chega na questão atual, né, já que está em discussão a possibilidade da troca de horário dos desfiles do Carnaval. E aí é uma coisa que é interessante, né, porque a tradição do Carnaval de São Paulo era exatamente essa, né? Na sexta-feira você tinha os blocos especiais que aconteceriam já no Polo Cultural Esportivo Grande Otelo, o AMB, e no sábado você teria os desfiles do grupo especial das escolas de samba, no domingo o primeiro grupo, na segunda-feira o segundo grupo de escola de samba, e na terça-feira de carnaval, apoteose, campeã, vice e outras coisas mais. Isso aqui é interessante, né, porque essa institucionalização, entre aspas, dos dias de desfiles, né, que acontece em 1995, de certa forma, já no Carnaval de São Paulo sempre foi sábado, né? O desfile do grupo especial. Mas ele deixa aqui organizado o que aconteceria dentro, aí sim, do sambódromo do AMB, já nessa época com duas ligas, né? Você tinha a UESP e a Liga SP, né? Que existe até hoje. Mas aí voltamos aqui ao campo da política, né? Porque esse processo, né, dos anos 90, ele vai ser marcado exatamente por duas realidades que eu acho que são importantes a gente sempre lembrar. A primeira delas foi exatamente da prefeita Luísa Erundina, que vai tomar frente da execução do sambódromo do AMB,
E aí o Sambódromo da AMB, ele vai passar por um caos literalmente por questão de zoneamento, questão referente às discussões políticas dos vereadores de oposição e situação sobre o que ia acontecer com o Carnaval de São Paulo. Existia também a necessidade de você ter um espaço para os desfiles, então você começa a ter também a resolução da onde aconteceria, se seria no Campo de Marte, se seria no AMB ou em outro lugar. E nesse sentido, você tem o setor político da cidade de São Paulo voltando aos discursos dos anos 60, a ideia de que o carnaval, a prefeitura não precisaria investir tanto dinheiro numa construção faraônica, né, na visão deles. A visão, o discurso moralista, né, que São Paulo sempre tem, de que o carnaval não precisa de tanto investimento, ou a ideia de que a prefeitura tem que investir nos anos 90 em moradia e possibilidades de proteção ao cidadão. E nesse aspecto, o carnaval também passa ali a sofrer vários ataques. Você tem vários múltiplos, né, nessa realidade. Por exemplo, as escolas de samba já eram aproximadas do setor político, mas elas ao mesmo tempo ficam distanciadas do setor político na realidade de discussão do sambódromo. Quase nenhum sambista de fato foi ouvido, né? E acho que tem, por exemplo, é, exatamente, só achar aqui, que é exatamente, cadê? Aqui, cadê? Que é exatamente, você tem o seu Leandro, que era na época o presidente das escolas de samba, em que ele vai falar que a decisão do sambódromo, né, e a sua execução não teve a anuência, não teve a discussão dos sambistas, né? Então o sambista ele ficou ali meio que colocado, deixado de lado da discussão do sambódromo. E se a gente vem para o presente, né, que é a atual discussão sobre o distrito AMB, né, e a questão da passarela de samba, eu acho que existe uma inação, inação não, existe uma imobilidade, né, das ligas, da liga, né, mas principalmente das escolas, de serem atuantes nessa discussão, né? Porque retornando, desde 1968, de 67, na verdade, o Carnaval de São Paulo é oficial, né? A prefeitura tem que ter responsabilidade sobre ele. Desde 1980, mudado em 89 e remodelado em 91, em 91 para 90, o Carnaval também é uma responsabilidade da prefeitura, da liga, e se torna um evento essencial para o turismo da cidade de São Paulo. Então, de certa forma, se as escolas são participantes dessa festa, então significa que se elas não são ouvidas ou elas não são vozes protagonistas dessa realidade, então significa que elas estão imobilizadas politicamente e, de certa maneira, também socialmente do contexto de cidade, que é o que a gente vai tentar aqui entender. Então, de certa forma, a visão também dos políticos era diferente. Por exemplo, em 1990, 1996, você tem aqui essa matéria que eu acho fantástica, né? Não porque eu concorde, mas eu acho fantástico o modo como ela foi posta. Que o Maluf, né, e o Celso Pitta na época, e também o Reinaldo de Barros, estavam ali disputando, né, politicamente quem estaria na foto, né, da inauguração do Sambódromo, como a gente conhece hoje, né, com a arquibancada monumental e outras coisas mais. Então, nesse sentido, o Maluf entrega Sambódromo, arrisca passinhos, né, e o local poderá ser usado durante o ano para shows e outros eventos. É o que desencadeia, de certa forma, já em 1997, a discussão se o Sambódromo de São Paulo deveria ser ou não privatizado pelo setor, pelo setor privado. E ali, as escolas já tinham ali um olhar nos anos 90 de que isso poderia prejudicar as escolas, principalmente na UESP, né, que o Robson de Oliveira, na época presidente da UESP, depois vai ser presidente da Liga, disse que a privatização da AMB Turismo poderá afetar diretamente o Carnaval paulistano, e a transferência da administração da empresa foi discutida anteontem em reunião dos presidentes das 110 entidades carnavalescas, e eles querem marcar audiência com o prefeito Paulo Maluf antes que o projeto de lei seja enviado à Câmara. Aqui a gente tem um aspecto que eu acho que é essencial ser discutido, que é
como a partir dos anos 90, na questão política, a Liga São Paulo se torna a principal articuladora política do Carnaval de São Paulo, de escola de samba, enquanto a UESP vai perdendo constantemente o seu protagonismo político frente à Prefeitura de São Paulo. A UESP, ela, de certa forma, ela é extremamente necessitária da administração pública para o seu funcionamento. Já a Liga São Paulo, ela de certa forma precisa da prefeitura, mas eu vejo hoje a Liga São Paulo muito mais um público privado, né? Você tem a prefeitura que Oi. Oi. Então você tem a prefeitura que estabelece ali questões referentes ao orçamento, né? Os milhões de reais que são investidos nas escolas associadas à liga e o repasse de verba, mas você também tem um protagonismo privado, né, por trás dessa realidade nesse sentido. Então, os anos 90 é marcado por essa aproximação ainda maior da política. É exatamente nesse ano, em 1992, que você vai ter, por exemplo, o seu Nenê como candidato a vereador pelo PPS, e a ideia de ele ser candidato era exatamente poder ter aproximação com o setor político para a construção de uma praça ao lado da quadra, né? Quem já foi na Ilha de Vanativo sabe que tem uma praça ali do lado da quadra, e esse foi um projeto político do porquê o seu Nenê entrou para ser vereador. E o seu Nenê mesmo tinha uma aproximação muito grande com a família Covas, né? Ele era muito amigo do Mário Covas, assim como os netos dele também tinha uma aproximação muito grande com o antigo prefeito, né, o Bruno Covas. Então você sempre teve nos anos 90 e no início desse século 21 uma aproximação, aí eu acho que mais de mutualismo entre as escolas de samba com o setor privado. Aí sim, não vai chegar ao contexto, né, e à realidade do atual discussão política em torno do sambódromo, né, do Distrito Anhembi, né? O Distrito Anhembi, ele é eu diria que é uma construção faraônica, eu até diria, da GL Eventos, né, de transformar essa região da cidade num espaço de feiras e eventos e outras coisas mais. E o sambódromo, de certa forma, embora a GL Eventos nunca vá admitir isso, o sambódromo, de certa forma, é um impeditivo, né, dessa realidade, já que ele poderia ser, por exemplo, facilmente uma área de estacionamento muito, muito ampla, né, para eles. Então, de certa forma, o sambódromo, eu não sei se ele é bem visto pela atual gestão da GL Eventos, e eu não sei se as escolas perceberam que elas não são tão bem-vindas assim nessa realidade política e econômica que se constrói, do que é o nosso grande objetivo aqui nesse episódio, que é a discussão de cultura política, ou a ausência de cultura política que o Carnaval de São Paulo tem e se desenvolve aqui neste século. Então, cultura política, né, é o repositório acumulado de símbolos, crenças, valores, atitudes, normas e outros produtos culturais que moldam a pauta, a vida política em uma sociedade e afetam o comportamento dos indivíduos. E no caso, eu diria que a cultura política do Carnaval de São Paulo, não vou aqui me intrometer em outros carnavais, por exemplo, carioca, que é um outro tipo de discussão política, mas aqui em São Paulo, o Carnaval de São Paulo tem uma cultura política ou ausência de cultura e letramento político de entender que o interesse individual da escola não pode se sobrepor ao interesse de cidade. E aí acho que é importante também a gente ter em mente, né, a gente ter uma ideia, né, de que a ideia de cidade ela só pode acontecer se os indivíduos que nelas existem estão sendo atendidos enquanto sujeitos, né, enquanto atores de um protagonismo político e social existente. Se isso não acontece e se isso não se desenvolve,
Então, automaticamente, a gente tem um problema, né, ou um conflito muito forte entre o que é cidade e o que é o contexto social existente e construído dessa forma. Então, Henri Lefebvre, ele vai dizer que existe, portanto, dentro da ideia de cidade, né, desse direito à cidade, um conflito entre a cidade-obra e a cidade-produto. Né? A cidade-obra é essa cidade em construção política, em que o sujeito, o cidadão, ele está atendido no seu bem entendido, no seu bem entender das suas liberdades e das suas opiniões. Já a cidade-produto, essa ideia de que a cidade ela é apenas um aspecto econômico. Então, portanto, os interesses desses indivíduos, o interesse principalmente do setor político, é usar esse setor cultural como um entretenimento, que é o que o Canclini, de certa forma, coloca. Então você também tem uma ideia de condição de criação versus condição de sobrevivência, porque você tem, de um lado, esse setor econômico, de certa forma, capitalista, detendo esse meio de influência política, e do outro lado você tem a condição do trabalhador, do proletário, de certa forma aqui estamos numa aula de sociologia, exatamente, porque esse é o grande mote aqui também. Você tem exatamente esse redirecionamento, né, da questão e da realidade existente. Então, assim, dentro dessa realidade, dentro desse dinamismo existente, a cidade seria, portanto, um espaço de liberdade de criação, e que isso só acontece se você não tem essa alienação do espaço da cidade, ou seja, se a cidade é uma cidade produto, é uma cidade que não é obra, a gente não tem, portanto, a ideia da criação, né? A apropriação desse espaço urbano, que é o direito à cidade, que é o que o Lefebvre defende. Então perceba que se a escola de samba, se os órgãos gestores de escolas de samba, eles se tornam extremamente egoístas de enxergar que a política não é só o carnaval, mas também o direito à cidade, você está, portanto, aproximando o setor de carnaval, ou o setor das escolas de samba, para um grupo político que não necessariamente defende a escola de samba enquanto produto cultural, mas sim a escola de samba enquanto produto econômico e de capital político para essas pessoas. Isso é um problema? Não é um problema. O problema é quando a figura dos gestores, né, de quem tem um nome e administra a escola de samba, transforma a escola de samba nesse espaço de alienação do espaço. Então, se eu sou se a minha escola, né, e a escola de samba em São Paulo também, ela tem origem exatamente das áreas mais pobres da cidade, né, do público que tem menos condições de execução e de realidade como um todo. Então, nesse sentido, se o meu discurso é só para o carnaval e não para o desenvolvimento de cidade, então, de certa maneira, eu não estou defendendo o meu componente. Porque se eu escolho um discurso político em que ele é totalmente neoliberal ou ele pensa a cidade de uma forma utilitarista, né, como se fosse apenas um produto, então eu não estou pensando no meu componente, porque o meu componente se desloca na cidade. A cidade ela está sobrevivendo o ano inteiro. O carnaval, enquanto produto econômico para a prefeitura, é só alguns dias do ano. Então, se eu não penso a cidade como apropriação do sujeito, do indivíduo, politicamente falando, eu estou indo contra, inclusive, a minha própria existência, já que a escola de samba sempre foi e sempre será vista pelo setor político de sociedade como algo que pode ser descartado numa possível iminência de crise ou em qualquer algo do tipo, e a gente viu isso aqui recentemente. Então, quando a gente olha a relação de cidade e escola de samba, temos que entender que sua relação vai além de uma localização geográfica e ela atinge os setores econômicos e políticos, suas tessituras, né, que operam nas respectivas comunidades, bairros e outros espaços, e estamos falando de uma dimensão carnavalizada nessa realidade como um todo. Então, assim, as escolas, elas estão operando, né, ou elas, no caso, se desenvolvem dentro de uma realidade e de uma concepção de existência nesse contato sempre conflituoso entre a realidade que a cidade existe, né, e se sedimenta, e as mudanças que acontecem ao longo do tempo para um padrão de modelo único imaginável de cidade.
Então, se a gente pega as constituições, as discussões dos políticos sobre o carnaval, desde 1967, quando se oficializa, a ideia é fazer com que os desfiles de escolas de samba sejam sempre adequados ao interesse econômico, turístico e cultural que a prefeitura quer que ela seja, ou seja, dar lucro. Se o carnaval, e aí é o título, inclusive, do meu doutorado, né? Se o carnaval tem que dar lucro, politicamente falando, as escolas de samba têm que estarem enquadradas no discurso político. Mas perceba que deveria ser o oposto, né? As escolas tinham que ser produtos neutros enquanto escolha política, mas ao mesmo tempo elas serem, independente da gestão pública, atores e vetores de protagonismo. O que isso quer dizer? A escola não precisa se sujeitar a alguém, a um político, a um partido, para existir. Os partidos têm que se inclinar e olharem as escolas de samba como uma possibilidade cultural da cidade de São Paulo. E é isso que não acontece. Porque quando uma escola de samba, um grupo de escolas de samba, escolhem um político, e você não olha a realidade existente, ou você não observa o que há, de certa forma, nessa realidade, nessa concepção, então, de certa maneira, você não está construindo política. Você, na verdade, está apenas atendendo os seus interesses. Que a ideia é o quê? Da democratização no nosso país, acerca, ou no caso, a respeito do que seria, portanto, essa visão da democracia política da cultura. Então, a socióloga Maria Benevides, ela diz que a democratização em nosso país depende das possibilidades de mudanças nos costumes e nas mentalidades. Em uma sociedade tão marcada pela experiência do mando e do favor, da exclusão e do privilégio, a educação política é especialmente necessária quando se leva em conta a imensa parcela de desorganizados na população brasileira. Como integrá-los à sociedade e à cidade ativa, a não ser multiplicando espaços públicos onde essa participação política é possível. Ou seja, a gente tem, e aí já trazendo a visão do Ottaviani, uma visão de que o nosso país ele se desenvolve numa política autoritária, né? Em vez de ter uma cultura política e que as pessoas tenham uma plena condição do que é certo ou errado para elas enquanto agentes e sujeitos livres na cultura, na sociedade, na política e na economia, a gente tem, ao contrário, na visão do Ottaviani, uma cultura política de autoridade, né? De autoritarismo, em que você tem um coronel, entre aspas, ou um agente capitalizador da ação política, e essa pessoa é tão poderosa, ela se estrutura com tanto poder, que eu, enquanto, aqui pensando na escola de samba, né? Eu, enquanto agente político, eu não vou tentar criar oposição. Eu vou tentar achar um jeitinho de eu ser atendido por essa pessoa. E assim você vai criando esse autoritarismo. Você coloca essa pessoa num pedestal tão alto que você não consegue não imaginar a política sem ter o quê? Um aliado. Então perceba que há uma inversão de valores quando a gente percebe o carnaval na discussão política da Prefeitura de São Paulo. O carnaval nunca foi protagonista, de fato. Ele é um mega evento da cidade, ele é um dos megas eventos, ele é um produto político e econômico essencial para a economia da cidade, mas as escolas não são protagonistas. Elas ainda precisam desse intermediador político para, entre aspas, elas terem possibilidade de sobreviverem à cidade. Então, na verdade, as escolas de samba, e aí eu acho que é por isso que essa cultura do autoritarismo, elas de certa forma não percebem que se elas melhoram a cidade, elas melhoram, se elas não têm um discurso político de melhoramento da cidade, elas automaticamente estão virando as costas para o próprio cidadão, né? Para o próprio componente dela, que na sua grande maioria, e aqui saindo dessa bolha da escola do grupo especial, mas as escolas, a maioria, né, eu diria que 80%, 90% das escolas de samba de São Paulo, a gente está falando de pessoas que têm uma condição de trabalhador e, de certa forma, de exploração desse trabalho. São pessoas que não têm uma qualidade de vida como deveria ter, ou oportunidades como poderiam ter, não têm esse acesso à cidade, né, como um produto cultural, de criatividade.
E se você não vota ou não apoia pessoas que valorizem a cidade, né, o componente, então na verdade você está legislando não para você, né? Você está legislando para a sua escola, né, para o seu CNPJ. E acho que a gente tem que administrar para o CPF, não para o CNPJ. Acho que esse é o grande ponto que a gente tem que ter em mente. Então, assim, encerrando essa nossa discussão, a gente tem que entender também que essa realidade do sistema político, a política em si é esse exercício do poder, essa intermediação a todo custo, que é exatamente a política enquanto dimensão, né, do poder e da realidade existente e construída. Então, por isso que política e a dimensão do poder abrange, portanto, uma realidade, práticas, né, de procedimentos criados pela sociedade para organizar os processos de tomada de decisão sobre temas e questões de interesse público coletivo. E aí, de novo, se você tem, e aí esse é o grande problema, se você tem um posicionamento declarado para um político ao ponto de você ter que se sujeitar a aceitar o que está acontecendo sem se opor criticamente ao que se estabelece, você, entre aspas, está concordando com todas as práticas políticas que esse sujeito vai ter ao longo da sua legislação. Então, se ele tiver qualquer política pública contrária à emancipação e à possibilidade do cidadão ter qualidade de vida, então perceba que você está apoiando ele por causa que ele está vendendo um discurso de carnaval de apoio econômico. Mas se você tem um, um componente que está sendo massacrado pela política pública, então na verdade você não está apoiando nada, você está apoiando apenas o seu interesse próprio. E você está tirando essa dimensão de poder do carnaval, porque o carnaval vai se tornar o quê? Um capitalizador político. E só isso. Ele não tem protagonismo, ele é apenas capitalizador de voto. E se o carnaval é capitalizador de voto, então ele é, de certa forma, e aqui desculpe a expressão, um pau mandado desse discurso político, principalmente hegemônico de poder. Então, nesse aspecto, trazendo aqui por último o Max Weber, ele vai dizer, portanto, que exercer o poder dentro da sociedade que a gente vive hoje pode significar a possibilidade de que um homem ou um grupo de homens realize sua vontade até mesmo contra a resistência de outros. E acho que é isso que as escolas de samba, quando elas fazem esse posicionamento estritamente declarado a algo ou alguém, elas de certa forma se tornam apolíticas. Elas não têm possibilidade, ou elas não conseguem discursar de fato para a sociedade e para o bem-estar da cidade. Elas legislam apenas para o dia do desfile, para a competição. E o carnaval de competição, me desculpem, ele não é 1% do que é a escola de samba e o carnaval em si. Ele é apenas um produto. Ele não é a escola de samba. Mas é isso que politicamente a prefeitura de São Paulo enxerga nas escolas de samba, inclusive para voto, né? Para essa discussão política. Por isso que nesse sentido Max Weber também coloca que a política ela se estabelece também no cotidiano, né? E o Weber ele lembra que todos nós exercitamos a política quando votamos nas eleições, participamos de uma reunião para discussão e deliberação acerca de assuntos comuns, ou apenas quando expressamos as nossas posições a respeito. E a política também faz parte do cotidiano. Então, seja, se o seu presidente declara voto em alguém, mas ele coloca a escola de samba como também uma declarante de voto, então, na verdade, me desculpa, essa pessoa está se apropriando de um bem cultural para capitalização pessoal do que ela acha que é certo ou errado. E aí a escola de samba ela não tem que ter o certo ou errado. Ela tem que apoiar quem apoia a cidade, quem apoia o desenvolvimento do cidadão. Retomando, né? A escola de samba é um produto negro do carnaval brasileiro. Ela se estabelece politicamente, portanto, em várias agressões constantes, né, e diversas, em que vender o título, né, ou essa ideia do estou vendendo o meu título, não deveria ser o operante, né? O operante deveria ser o desenvolvimento político de discussão de protagonismo.
Enquanto as escolas de samba de São Paulo continuarem sendo capitalizadoras de voto e não protagonistas culturais e políticos, cultural e político, dentro da cidade de São Paulo, a gente vai continuar dentro dessa instabilidade, né, de, de ser um agente cultural forte. E eu acho que o Carnaval de São Paulo está longe de ser um agente cultural forte. Ele é agente econômico. Isso eu não discuto. De fato, ele é. É um agente econômico, mobiliza muito dinheiro, mobiliza uma estrutura muito forte, mas eu só enxergo isso enquanto produto. Eu acho que a gente está um pouco distante de criar essa cultura política, de as escolas serem de fato empoderadas, né, autônomas no seu discurso e até mesmo no seu posicionamento, né? E aqui encerrando o nosso episódio, isso se reflete nos desfiles, né? Porque quase nenhum desfile de escola de samba de São Paulo é crítico. Isso acontece porque as escolas não têm esse letramento político, elas não têm cultura política, elas não conseguem dialogar com a realidade de cidade. Resumindo, as escolas de samba de São Paulo se distanciaram do tecido urbano. Elas não estão preocupadas com o direito à cidade que o Lefebvre coloca, com a condição democrática que o Taviani e a professora Benavides postam, ou essa ideia do político enquanto ação de necessidade de política pública que o Max Weber, de certa forma, também coloca. As escolas de samba estão tão preocupadas em ter dinheiro que elas literalmente vendem o seu título e, de certa forma, influenciam os seus componentes nessa ideia de que votar em alguém é a possibilidade da gente ter direito, quando na verdade direito à existência, liberdade e dignidade está preconizado na Declaração Universal dos Direitos Humanos no artigo 1º e está na nossa Constituição Federal, seja quanto direito do cidadão, mas também do direito à cultura, ao respeito e ao lazer. Isso está posto. Então a gente não precisa, ou a gente não deveria, se inclinar a alguém. São essas pessoas que deveriam se inclinar à nossa força enquanto progressão cultural que está acontecendo desde o início do século passado. Então esse foi o nosso episódio de hoje, a gente encerra essa nossa série, a gente volta agora para falar brevemente sobre 2025, que não vai ser o nosso grande foco aqui nesse ano. A gente vai falar brevemente de 2025, dos enredos do Carnaval de São Paulo, o enredou, que a gente vai trazer aqui o Ângelo, nosso amado componente do Sambistas de Depressão. E é isso, não deixe de seguir os Sambistas nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, aqui no YouTube, não deixe de curtir, compartilhar o vídeo, de comentar, caso você não concorde com algo. E também não deixe de seguir o Sambistas de Depressão no Blue Sky e também no Threads. Lá nós estamos também. É isso, até mais, tchau. Nunca esqueçam e nunca deixem de sambar. Tchau. Foi? Ai, gravou. Ai, que maravilha.